Fala viajantes, aqui é o Davi do canal Da Viajando e hoje tenho um conteúdo mega interessante para vocês. Quando eu fiz o meu voluntariado na permacultura, eu conheci o Stefan. O Stefan é um francês que ele veio há 10 anos atrás, aqui no Brasil, mais especificamente em Trancoso, na Bahia, e decidiu cultivar um terreno do zero. Um terreno que estava com um solo precário, totalmente devastado, e ele foi lá, bateu o pé no chão e falou: eu vou começar isso daqui do zero a partir da permacultura. Nesse vídeo ele faz um mega tour pelo terreno e ele mostra cada detalhe que ele fez nesse processo de 10 anos. Além desse vídeo, que é um tour pelo local, tem uma aula teórica sobre a permacultura, que eu vou deixar aqui do lado, para se você tiver interesse assistir depois desse vídeo. Tudo bem? Então é isso aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e vambora! Não tá bom, tá. Bom? Tá. Ok, então vou fazer uma apresentação do sítio A Nova Floresta. Se chama A Nova Floresta porque foi um terreno desertificado e a primeira etapa foi realmente fazer um reflorestamento, porque quando é desertificado, quando não tem mais vida, a vegetação significa que não tem vida no solo, e quando não tem vida no solo, a terra não é fértil. Vamos falar que a terra é desligada, não tem mais vida, não tem mais carbono no solo, nada pode se desenvolver. Então a ideia foi a primeira etapa de fazer uma regeneração da terra, e para fazer essa regeneração tem dois métodos. Ou você vai gastar milhões de dinheiro para plantar e cuidar de cada árvore, ou você vai utilizar o que se chama succession florestal. Succession florestal consiste em primeiro plantar uma vegetação resistente, se chama pioneira. Árvores fortes, geralmente são leguminosas, que fazem uma simbiose com bactérias que faz fixação de nitrogênio, porque são independentes da pegada do nitrogênio, então elas vão ser muito resistentes, mesmo se não tem chuva, mesmo se tem sol, calor, etc., elas vão crescer. E uma vez que você tem essa vegetação de pioneira que vai começar a crescer, lá você começa a ter um solo um pouco mais fértil e particularmente uma sombra que vai proteger as plantas mais fracas. E também vai ter folhas que vão cair no chão, vai começar o processo de regeneração, porque um sistema natural, o solo tem que ser coberto, não existe de solo desnudado, só mesmo faz isso. Ou no deserto, mas no deserto não é muito fértil, não tem muita vegetação. Então, é a razão porque se chama Nova Floresta. Agora estamos na etapa que realmente tem uma cobertura, tem um ambiente fresco, muito mais umidade, etc. E as frutíferas começam a crescer, tem um bom ambiente para elas crescer. Então daqui 5, 10 anos, ela começa a produzir muitas frutas. A vantagem de escolher um terreno desertificado é que uma vez que você planta, você pode escolher exatamente o que você vai plantar. Significa que você pode realmente criar uma floresta de comida. Se você vai investir em um terreno onde já tem mata atlântica, aqui estamos no sul da Bahia, você não pode cortar as árvores. Então você vai ter uma mata atlântica, lindo, mas não vai ser uma floresta de comida, porque a Mata Atlântica não produz quase nada em relação com as frutas. A Amazônia é diferente, a Amazônia foi uma floresta domesticada, com muitas frutíferas, etc. A Mata Atlântica não. Então, nessa Mata Atlântica, nessa região, acho que é bom de fazer esse processo de comprar um terreno que não tem nada, que foi desertificado, por causa da agricultura sem conhecimento, e fazer esse reflorestamento com frutífera, etc., no final, para dar todo tipo de vegetação que vão dar uma comida para o ser humano. Então, para implementar essa estratégia, a ideia é realmente utilizar a permacultura.
A permacultura não é somente fazer uma agricultura permanente, mas também é uma cultura permanente. Significa que não é somente agricultura, é também habitat, é também princípios que são da ecologia, da reciclagem, etc. E a grande força da permacultura é a capacidade a fazer uma integração. Porque o problema, por exemplo, no Brasil, tem muita criatividade, tem muitas pessoas que vão ter ideias, fazer uma coisa assim, etc. Mas a permacultura, a força dela vai ser como integrar tudo junto para ter realmente sistema completo, integrado, que vai essencialmente reduzir o labor e acelerar a produção de vegetação e funções, serviços, etc. Então, para fazer essa integração, tem princípios de design. O design é a palavra-chave na permacultura. O design de sítio, o design de função. Então, dos princípios do design que é muito importante é a noção de zonas. Zona 0, que é a cozinha, a casa. Zona 1, que é um pouco fora, etc. Tem 1, 2, 3, 4, 5. E você vai organizar o cultivo, o posicionamento das funções, tipo um galinheiro, tipo uma presa de água, etc. Em função dessas zonas, para optimizar a logística. Por exemplo, você não vai colocar uma horta a 100 metros da casa. Não, uma horta você vai colocar perto da casa, porque tem que cuidar das plantas, das hortaliças que são fracas, que precisam de controle, se não tem pragas, se não tem seca, etc. Se a gente cultiva temperos, vamos colocar quase na cozinha. Por exemplo, aqui tem um sistema de irrigação automático com temperos. Então, quando você faz a cozinha, não precisa de ir 50 ou 20 metros quando chuva no exterior, você pode pegar diretamente lá, ou no metro da casa. Aqui é um sistema de aprovimento da água da chuva. Então você pode ver que uma caixa aberta, a gente pode pensar, não vai ter mosquito? Não, porque o que passa é que isso vai criar um ecossistema, um mini ecossistema aquático, onde vai ter libélula, vai ter rã, etc., predator de mosquito, e não tem mosquito, não tem larva de mosquito. Par exemple, a larva da libélula vai comer a larva da mosquito e a libélula vai comer o mosquito. E tem todos esses predatores que vão controlar a situação e não tem nada. Então, por que a gente coloca essa cobertura de plantas aquáticas? Muitas razões. Primeiro, se você colocar a mão aqui, é muito frio, porque isso vai proteger, vai guardar o frio. Segundo, quando tem insectos polinizadores, eles vão vir aqui para beber e não vão cair na água para morrer. Essa caixa é conectada com outra caixa, somente utilizando uma mangueira assim. Não precisa de fazer uma tubulação complicada. Só uma mangueira que faz isso e que vai na outra caixa. Isso é perto da casa, donc dá também um ambiente de fresca. Aqui tem todas essas mudas que a gente faz. Quando a gente faz cozinha, você recupera as sementes, você colocar, por exemplo, hortelã aqui. Quando você comprar hortelã, pedaços, você pode fazer esta caixa que você coloca aqui. Aqui são coroas de abacaxi, cada vez vai colocar lá e depois vai plantar depois, etc. Esse ambiente também é um ambiente úmido, então vai ser bem adaptado para as mudas. E se eu preciso de irrigar, é muito fácil de irrigar. O irrigador vai pegar aqui. Permacultura significa agricultura permanente, ou cultura permanente. E a maneira de manejar, de criar essa permanência, o método mais eficiente são implementar ciclos, a noção de reciclagem. Então, na natureza, tudo é reciclado, não tem poluição, não tem lixo, tudo é reciclado.
e a permacultura vai ter uma inspiração, se chama uma biomímica da natureza, e vamos realmente implementar esse reciclagem no máximo. A gente fala na permacultura uma poluição é um recurso que você não sabe utilizar. Por exemplo, a água cinza. Aqui tem bananeiras. Normalmente é um círculo, porque a gente não vai no meio, mas é o que tem, a gente acumulou muita matéria orgânica, e lá toda a água que é da pia, que serve a limpar, vai lá nessas bananeiras. E você pode ver que a bananeiras gostam de água e de matéria orgânica. E se tem um pouco de nitrogênio adicionado é bom. Mas já quando você limpa os legumes, etc., tem bastante nutrientes. Então faz 5 anos que está aqui. O começo foi pequeno, agora eles são muito altos. Então essa água cinza que pode ser uma poluição, porque pode poluir os rios, etc. Lá se torna um nutriente para as bananeiras. E essa fonte, por exemplo, a bananeira, quando vai pegar as bananas, vai cortar o tronco, e esse tronco pode ser utilizado para canteiros, como um adubo verde. Então realmente é uma fonte de nutrientes. Então, a ideia também é de fazer um sistema agroflorestal. Significa uma policultura, não oposito da monocultura, vamos misturar muitas plantas diferentes e particularmente vamos misturar, se chama perennes e anuais. Uma planta perene é uma planta que dura mais que ano. Então, as perennes têm uma filosofia de crescimento que é de começar devagar, fazer pequenas mudanças, vai crescer devagar. Não vai pegar muito nutrientes, não precisa de adubar muito. E vai começar devagar, mas uma vez que vai ser adulto, lá vai produzir muito. E vai produzir muito mais que um anual. A vantagem também é que você não precisa de plantar, fazer mudas, plantar, etc. Não tem ciclos curtos. Anual é diferente. Um anual é uma planta que pega muito nutrientes, pega, e faz semente, propaga semente e morre em um ano. Então é uma filosofia totalmente diferente. E não é muito perene, não é permanente, porque cada vez tem que fazer novas mudas, tem que plantar, etc. Então se você misturar os dois tipos de planta, você vai criar um ecossistema que é mais estável, mais resiliente, mais forte. As perennes que são maiores vão pegar nutrientes mais profundo, vão proteger as anuais do calor do sol, vão guardar a umidade e vão fertilizar o solo, porque as perennes têm essa força de pegar toda a energia do sol e criar todo o carboidrato que vão alimentar a vida do solo. Então é a razão porque o sistema agroflorestal tem muita vantagem, e o grande vantagem também vai produzir muitas folhas, carbono, que vai no chão e que vai dar vida no chão. Se você faz hortaliça, só hortaliça, o que vai passar? Você vai precisar de insumos, então você ou vai comprar esse insumo no exterior, ou vai tentar de produzir como galinha, ou não sei o que, e vai ser um sistema difícil de criar autonomia. Não vai ser sustentável, não vai ser. Pode ser que você pegando nutrientes do exterior, você vai impactar no exterior. Você vai tirar do exterior um nutriente que você vai colocar aqui, mas você vai impactar negativamente o sistema exterior. Lá, com o sistema agroflorestal, você vai ter autonomia, você vai produzir aqui a biomassa que vai ajudar a manter o solo, a melhorar o solo e no final ter um solo muito fértil. Depois a questão é como manejar essa mistura entre anuais e perennes. Então aqui, por exemplo, você vê, tem essencialmente perennes. Tem abóbora, mas bastante são perennes. Tem citrus,
tem a mora, tem a mamão, etc. Então, se eu quero fazer anuais, o que vou fazer, vou abrir pouco, colocar pouco de compostagem e colocar uma muda de alface, de qualquer tipo de anuais. Depois vou ver quais são as anuais que gostam muito do sol, quais que gostam de pouco de sombra. Aqui exemplo de canteiro se chama ou fechadura ou ferradura, tem uma forma de colocar a chave. É sistema interessante porque a proporção entre a parte cultivada e a parte de movimento, de logística, é mais interessante que se você tem bandas lá retas. Então, é fácil de manejar porque você pode mesmo sentar e fazer isso e ficar sentado sem ter que levar para porque o problema da agricultura é que quebra a costa e é parte importante. Se você rega manualmente, você pode fazer assim para regar, é muito fácil. E esse sistema é pouco na criação da nova floresta e que é sistema multifuncional, porque o que eu faço? Depois de 2, 3 anos de cultivo, quando tem quando tem uma galinha que tem pintos, vou colocar aqui para proteger os outros, para ter ambiente mais protegido. E essas galinhas vão comer todas, tirar as raízes das daninhas e vão fertilizar. Então vou ficar lá 2, 3, 4 meses máximo. E quando vou tirar elas para soltar lá no exterior, a terra vai ser preparada. Vai esperar pouco curtir e vai plantar. Então nesse processo vou utilizar esse módulo, essa função aqui, esse elemento se chama multifuncional. E dia vai ser canteiro que é bem otimizado, outra vez vai ser sistema de criação de pintos protegido com fertilização. Tem muito isso na permacultura e que realmente reduzir o labor. Integrar, facilitar a logística e achar ideias assim que vão reduzir a carga de trabalho. A gente fala que a agroindústria é petróleo intensivo, precisa de muito petróleo para a agroindústria, que é problema porque o petróleo começa a faltar. Tem a agricultura orgânica, que é bom, que não tem veneno, etc., mas que é labor intensivo, muito trabalho, porque é pouco o mesmo modelo que a agricultura industrial, sem veneno. Então, pode utilizar máquinas, esse sistema que é bem que é convencional, que não vai otimizar a logística, etc. E a permacultura é orgânica, mas também é optimizada. A gente fala que então orgânica é labor intensivo e a permacultura é informação intensiva, porque vamos pensar no design, integrar as coisas, onde vamos colocar esse elemento, essa planta, etc. Tem muito pensamento. Então vamos capitalizar sobre a estrutura do sítio, pensando em todas as coisas. Para optimizar e para realmente capitalizar, para diminuir os custos operacionais e os custos de trabalho, a carga de trabalho. No Brasil tem uma pessoa que é muito famosa, começa a ser muito conhecido, é Ernst Göltsch, que tem uma fazenda na Bahia e que faz essa agricultura que se chama sintropia. Tem pessoas que começam a fazer como se chama, tipo uma competição entre a permacultura e a sintropia. Penso que é muito negativo porque a permacultura não é uma técnica particular. A permacultura é uma plataforma aberta, agroecológica, de optimização
para criar um ecossistema abundante, já que vai criar muita comida, habitat, etc. E vai integrar todas as técnicas que existem. Se Engels vai produzir ou vai criar um sistema de canteiro agroflorestal, etc., para mim, vai fazer uma biomímica, vai reutilizar essas técnicas, etc., para integrar nessa plataforma da permacultura. Então não tem que fazer essa concorrência entre os conceitos. A permacultura é muito mais larga, é realmente aberta. E vai integrar, por exemplo, a bioconstrução. Vai integrar como fazer um design de sítio, como fazer uma casa chama passiva, como painéis solar, sistema de gestão da água, aproveitamento da água, etc., etc., represa de água, etc. Então, não é bom essa competição. Para mim, eu vou realmente dos princípios éticos da permacultura é a inclusão, de não excluir as coisas, mas incluir. Então, tudo que é bom para aumentar a biodiversidade, respeitar a natureza, respeitar o ser humano, respeitar a planeta, tudo é bom para integrar na permacultura. Esse é um exemplo, por exemplo, aqui é um forno a lenha que é feito de barro. Então, para ter essa forma bem redonda, tem uma técnica, a gente cria uma ferramenta, uma regra para criar essa forma de maneira bem regular. E isso custa a madeira, um pouco de madeira aqui, restante barro, e lá tem tijolos refractários. Mas você pode evitar de comparar isso. Então, tem esse forno a lenha para fazer pão, pizza, etc. Aqui tem fogo a lenha, ok? E vou utilizar isso quando vou fazer pão, quando vou fazer tipo uma refeição que é grande, onde precisa de muita energia para esquentar. E quando vou fazer isso, então vou fazer isso uma vez por semana, por exemplo. O restante do tempo, vou utilizar gás, outra maneira de fazer. Por que eu faço isso? Ok, para ter essa capacidade de fazer pão, etc. Mas também para produzir carvão. Uma vez que eu fiz o pão, vou tirar as brasas, vou abafar as brasas e vou criar esse carvão. Esse carvão vai enriquecer com diferentes bichos da cozinha, esterco de galinha, etc. Para fazer o que se chama biochar. E o biochar é o que permite de criar a terra preta do índio. Isso é uma coisa que a gente deveria procurar na internet. Tem que saber que na Amazônia, que é uma terra muito pobre, porque toda a fertilidade está fora do solo. Lá tem uma terra preta, muito fértil, e cuja fertilidade dura por milhares de anos. Por quê? Porque tem essa mistura com carvão e carvão enriquecido. Quando você tem já um terreno fértil, não precisa disso. Mas aqui nos trópicos, onde tem realmente um problema de fertilidade, onde tem esse clima que lava tudo, que tira todos os nutrientes, os minerais, com a chuva forte, essa calor que vai degradar tudo. Se você adicionar a biochar, você vai criar um habitat para a vida do solo e você vai começar a aumentar a fertilidade. Então, quando eu faço permacultura, o que é muito importante, mas não pensar tanto na função, tipo um forno, mas mesmo no processo. O que me interessa é muitas coisas, fazer biochar, fazer pão, fazer etc. Então, vou começar a pensar o design, não de uma função, mas design de um processo. Processo que cada semana vou fazer pão, vou fazer pizza, não sei o quê, vou recuperar o biochar, vou enriquecer o biochar, esse biochar vou colocar no compost e vou fazer a canteiro. Então, tudo isso é mais, e isso é importante para as permaculturas que tem uma visão muito sobre as funções. Tem que pensar mais em termos de processo, em todo o processo. Se você quer fazer galinha, não é somente fazer um galinheiro. Depois tem que vender os ovos, vender a carne para descer, cuidar das galinhas,
saber qual é a quantidade de galinha, se tem um galinheiro desse tamanho, qual vai ser o espaço para ele, etc. Então todo esse processo, como você vai dar comida, onde você vai pegar comida, se você vai reciclar comida do restaurante ou qualquer coisa. Então tudo isso é mais importante de pensar no processo. Uma vez que você tem um processo claro, bem otimizado, lá você pode adaptar as funções em função desse processo. Então, isso é um exemplo de integração temporal. Como o caminho das etapas vão ser optimizadas, integradas no tempo. Agora, eu vou mostrar um outro tipo de integração, uma integração espacial. Vamos ver. Então, a gente estava falando de integração, como a integração permite de salvar tempo, de salvar trabalho, de reduzir a carga de trabalho, ou reduzir a utilização de energia. Aqui tem o galpão onde tem as ferramentas, o espaço de trabalho, tem um teto, tem uma calha e a água da chuva que cai lá vai nessa caixa lá. Uma vez na caixa tem um registro, um torneira que você abrir e lá tem uma tubulação que vem até aqui. Essa tubulação vai dar água para as galinhas, para beber, e água nesse laguinho aqui para o pato. Ok? Então, sem bomba, sem nada, vai ter essa capacidade de manejar manualmente, de maneira fácil, com gravidade, essa função. Mas depois, uma vez que o pato vai lá começar a fertilizar, porque o pato é muito sujo, vai fertilizar muito rapidamente, vai fazer cocô aqui, etc. Vai criar fertilidade nessa água, e lá posso utilizar essa água com essa canalização para alimentar esse canteiro. Então você vê lá realmente tem uma integração sem gastar de energia, sem precisar de bomba ou qualquer coisa, ou de trabalho. Só ir lá tempo a tempo para colocar água aqui e limpar um pouco para tirar a sujeira. E as galinhas são felizes, o pato é feliz, e o canteiro com o tempo vai ser mais e mais produtivo. Lá esse canteiro tem menos que um ano, mas eu penso que no futuro vai ser super produtivo. Então isso a força da permacultura é essa capacidade a pensar no design para integrar as coisas. Não somente design de uma função, fazer um forno super bom, fazer um canteiro super bom, etc. Não, como colocar as coisas juntas para optimizar esses fluxos. A gente fala que a permacultura é arquitetura de paisagem, mas eu vejo mais como tipo de urbanismo natural, dos fluxos naturais. Água, fertilidade também, como tem essa circulação da fertilidade, redistribuição da fertilidade, etc. Realmente é um urbanismo natural. E como integrar o ser humano dentro desse urbanismo natural. E pode ser útil também, penso, para o arquiteto do futuro que quer fazer urbanismo da cidade. Pegar um pouco dessas ideias da permacultura para integrar melhor o ser humano dentro de habitat um pouco mais complexo. Aqui é a escavação de todo o barro que foi utilizado, que continua a ser utilizado para fazer a bioconstrução. Com barro, então aqui a gente faz adobe, para pique, hiperadobe. E quando, por exemplo, tem voluntariado, geralmente os voluntários vão fazer isso, vão fazer tijolos de adobe e paredes de adobe. São técnicas, meio dia a gente pode fazer coisas interessantes para demistificar a coisa da bioconstrução, porque a bioconstrução é muito complicada. Só
só tem que conhecer um pouco as técnicas e compreender os conceitos da bioconstrução. Então a ideia essencialmente da bioconstrução é utilizar os recursos locais, para evitar de transportar de 5.000 km materiais ou de utilizar materiais que são muito energivores, que vão precisar de muita energia para fazer. Então a gente faz a escavação aqui e no mesmo tempo que vamos utilizar esse barro para construir, no mesmo tempo essa escavação vai se transformar em um lago. Então a próxima etapa vai ser de impermeabilizar e de fazer uma represa de água. Porque se você quer fazer hortaliça, particularmente, vai precisar de muita água. Particularmente aqui na Bahia, onde pode ter ano de seca. Quando tinha El Niño 3 anos atrás, foi ano e meio de seca. Tinha 3, 4 vezes um pouco de chuva, mas muito pouco, e o restante foi seca. E no final, tinha fogos, E se você tentar de fazer a hortaliça nesse contexto, você vai gastar tanto água, não é sustentável. Você vai pegar água da nappe freática e que não vai se reencher de novo, etc. Então, você vai utilizar muita energia para isso. Então a ideia realmente de água é super importante. Então uma vez que tem esse buraco, esse laguinho, lago impermeabilizado, aqui você vê que tem uma vala, se chama uma vala de infiltração, que até agora não está mais utilizada. Mas quando vai ser impermeabilizado, vai reabrir, vai limpar. E aqui tem um relevo. O que passa é que tem um caminho que vem do exterior, que é a estrada que vem aqui, que tem um declive. Então quando chove, toda a água vai correr, entrar nessa vala e depois vir aqui. Quando chove muito, essa represa pode ser enchida em dia, porque quando chove, às vezes chove muito forte. Então, uma vez que vai ter realmente essa impermeabilização, essa água, lá o manejo de uma horta vai ser realmente sustentável. Agora não faço muita irrigação porque não quero fazer um sistema que não é sustentável. Não quero utilizar água da cidade, primeiro porque tem muito cloro, que vai machucar a vida do solo. E se utilizo um poço, utilizar energia e não quero utilizar essa água para isso. Então, realmente, quando vai ter essa impermeabilização, vai ser uma nova etapa nesse sistema. E meu conselho para pessoas que querem fazer permacultura é de pensar na água, achar um lugar onde pode ser esse tipo de recuperação da água da chuva. Que é perto de um rio, mas tem outros problemas. A água é mesmo aqui onde tem chuva aqui, mas com El Niño às vezes é muito difícil, muito difícil. Então é a razão porque no Nordeste a falta de água é realmente um problema, não chove muito. Então aqui é a estrada, o caminho que entra aqui no sítio. Não sei se você ver bem no vídeo, mas tem um declive, não de muito, de 5%. Mas toda a água da chuva que cai lá, nos terrenos, às vezes, toda a água vem aqui, vai fazer um pequeno rio e vem nessa vala de infiltração que eu já falou, uma vala que vai até o buraco. Agora não é mais utilizada porque não serve realmente a nada, porque não tem essa impermeabilização da represa. Mas depois vai reabrir, vai limpar e a água vem lá e vai até a represa para encher de água.
Inicialmente essa vala foi feita para combater a erosão, porque não tinha, estava desertificado. Então cada vez que tinha chuva, tinha erosão e toda a parte fértil da terra foi tirado do solo e a água não entrou na terra. Quando você faz essa vala de infiltração, a água vai ficar lá, uma vala horizontal, não vai fugir, vai ficar lá e vai se infiltrar na terra. E você colocar árvores, plantas, ao lado dessa vala e as plantas vão aproveitar dessa energia. E depois de um tempo que vai passar e que a terra vai se melhorar, a capacidade de infiltrar água vai ser normal, vai ser boa e não precisa mais de vala. Porque quando vai chover, toda a água vai lá embaixo e a vegetação continua a crescer, utilizar essa água. Então é um pouco a razão porque essa vala, e naturalmente o que se passa também é que essa vala vai se encher de folhas, matéria orgânica, de areia, etc. E no final vai se resorber, vai desaparecer. Mas no meu caso, primeiro foi para fazer ajudar esse reflorestamento, agora vai ser utilizado como canal, uma canalização da água da chuva que vem da rua para ir até a represa de água. Então, quando a gente fala do design na permacultura, é um pouco enigmático, a gente não sabe exatamente o que é esse design da permacultura, o que é design da permacultura. Eh bien, são princípios que permitem de pensar como a gente vai, onde a gente vai colocar as coisas, como vamos organizar os diferentes elementos que vão no sítio, etc. Então, eu vou falar de três princípios que são bem importantes. Primeiro é onde você vai colocar a casa. Lá, se você tem sítio que tem um pouco de relevo, que minha opinião é o melhor, porque quando você tem relevo aqui, assim, se você faz uma represa de água no topo, você vai poder utilizar essa água por gravidade, então não precisa de bomba, de energia, etc. Então é muito mais sustentável, muito mais ecológico, você não vai gastar energia. E tem, você chama ponto-chave para identificar o lugar onde você vai colocar a represa de água e, uma vez que tem essa represa de água, onde vai ser a casa que vai utilizar essa água. E a casa e a zona 1, que é a zona mais fértil, que precisa de mais água, que precisa de água para a hortaliça, etc. Então já é um primeiro elemento de definição do design. Onde colocar a água, a represa de água e a casa. E uma vez que você tem a casa, lá você vai utilizar essa noção de zonas, zona 1 que é perto da casa, zona 2 que é um pouco fora, etc., para organizar os elementos. Onde colocar o galinheiro, onde colocar hortaliças, etc., etc. Você vai colocar esses elementos em função da logística. A zona 1 é uma zona onde tem uma frequentação de 10, 20, 30, 50 vezes por dia. A zona 2 é uma zona onde você vai colocar, você vai ficar lá 2, 3, 4 vezes por dia, etc. Depende muito do tamanho do sítio. Por exemplo, a Aipim não vou colocar na zona 1. A Aipim só precisa de um pouco de irrigação e pode colocar na zona 3. Não precisa de atenção, você vai lá uma vez por semana para ver se não tem problema. Então, esse segundo elemento de design é essa noção de zona, que é realmente uma visão da logística do ser humano dentro do sítio. O terceiro elemento de design é essa noção de quando você tem um sítio, o que é importante é um sítio não é uma coisa fechada, um sítio é um ecossistema que vai respirar, que vai trocar energia, recursos, fluxos
no exterior. E na permacultura tem esse conceito de fluxo que se traduz por a noção de sector. Então, o sector é ângulo que vai receber fluxo que entra no sistema. Por exemplo, essa água da chuva que vem do caminho da estrada para chegar no sítio é tipicamente sector de água que vem lá e uma água que entra no sistema. Então, quando você vai analisar sítio, você vai analisar todos esses fluxos que entram no sistema. E fluxo pode ser água, pode ser chuva. Alors, tem chuva, por exemplo, do inverno, que é uma chuva mais fina, mais constante, que cai verticalmente. Tem a chuva da primavera, outono, que são chuvas mais violentas, mais que pode cair cá de lado, etc. Então tem o sector do sol, tem o sol do verão que passa aqui, o sol de inverno que passa aqui. Então com esse sector do sol diferente, você vai colocar os elementos de maneira diferente, etc. Então esse é o terceiro elemento de design principal. Os três são muito importantes. Por exemplo, se você quer criar hortaliça, se tem, por exemplo, aqui tem a maresia, que é vento um pouco agressivo, estamos perto do litoral, tem muito sal. Então é bom de ter quebra-vento que vai quebrar esse vento que pode secar ou que pode dar muito sal, então machucar as hortaliças. Então lá você vai, em vez de fazer o que vamos fazer na horta, não. Você pensa, vamos primeiro plantar árvores para fazer quebra-vento. Isso é toda essa sucessão também do design dentro do sítio para projetar, pensar e fazer o design do sítio. Então esses são três elementos do design que penso que são fundamentais. Depois tem outras técnicas para melhorar o design de uma função, design de processo, etc. Mas já dá uma ideia a gente para demistificar esse conceito mágico do design. Design são regras bem técnicas para melhorar a arquitetura, os fluxos de sítio. Então, aqui tem banheiro seco. Então você pode ver que é bem alto. Por quê? Porque dá mais conforto. Quando você faz cocô aqui, se tem uma distância entre o sítio, o assento e a pilha que recebe o cocô, bem de ter um pouco de distância. Mas o que é interessante nesse banheiro seco é que penso que deveria ser o caso para todos os banheiros secos. Design que é absolutamente necessário é que você tem que ter dois compartimentos. Porque se você tem compartimento, você faz cocô lá e depois de tempo vai se encher e você vai precisar de tirar. E quando você vai tirar, vai ser cocô fresco, que não é muito cheiro, etc. Se você utilizar sozinho, está ok. Mas se você tem amigos ou pessoas que vão utilizar, você não quer manejar esse cocô assim. Então, se você tem dois compartimentos, o que passa? Você vai utilizar compartimento, são dois caixas verticais lá, aqui, aqui. Você vai utilizar compartimento, e depois de 9 meses, você vai fechar e utilizar outro. E o tempo que você vai utilizar o outro, o primeiro, a pilha vai se compostar. O que significa que uma vez que depois de 9 meses, por exemplo, você pode tirar o composto, é totalmente saudável. E você pode cheirar, sentir a terra. É um super bom composto. Então, não vai ter mais manutenção. Só você abrir, pegar o composto para colocar no jardim onde você quiser,
geralmente aqui não utilizo para as hortaliças, porque é um lugar público, e se a gente pensar que pode ter um problema de doença, micro-organismo, o que não é o caso, mas então eu prefiro utilizar esse adubo só para tipo árvores, etc., onde não tem problema de contato. Então você abre, você pega, fecha tudo o composto, então realmente é um recurso útil, você fecha e você pode trocar de compartimento. Então penso que isso é uma funcionalidade absolutamente necessária para um banheiro seco. Se você faz um banheiro seco com um compartimento, você vai odiar esse sistema. Não é bom. E lá aqui eu faço uma mistura de urina e fezes, porque urina tem nitrogênio e fezes tem micro-organismo. Quando você misturar os dois, vai ser muito mais potente para fazer, poderoso para fazer adubo. Geralmente a gente faz uma diversão, urina de um lado, coco do outro lado, por causa do cheiro. Mas eu fiz várias experimentações e resolvi o problema do cheiro no tipo de pó que utilizo. Antes coloquei folhas, não funciona bem. Depois coloquei pó de serragem e não funcionou bem. O que utilizo agora é vou peneirar essa serrapilheira aqui. Vou peneirar para guardar uma coisa fina assim. Ela é um substrato para secar, você coloca no coco, no strume humano, e vai absorver direto e o cheiro vai desaparecer muito rápido. Então é mais autônomo porque é um sistema, um material que existe aqui. Então uma vez por semana, depende da utilização do banheiro, vou pegar, vou peneirar isso para utilizar para o banheiro seco. E lá é fantástico, absorver todo o cheiro. Desde que encontrei esse material, compreendi que é o mais adaptado para o banheiro seco, é fantástico. E isso vai se degradar muito rápido também, para ajudar a fazer a compostagem. Isso é realmente ideal. Tenho um outro banheiro lá que está conectado com se chama uma fossa verde, um sistema de evapotranspiração, uma fossa evapotranspiração que parece um sistema convencional. Você tem uma descarga, tem água, etc. Uma utilização normal. Mas eu prefiro vir aqui, utilizar o banheiro seco. Por quê? Primeiro porque é banheiro seco, então é um ambiente mais seco. O que passa é que tem menos mosquitos. Quando você tem um banheiro, geralmente, ou você coloca muito veneno para tirar os mosquitos, mas porque tem um ambiente úmido, com toda essa água que você utiliza, tem mais mosquitos. Aqui não é muito seco, tem muito menos mosquitos. Essa é a primeira importante, quando você está lá sentado no vaso, é bom de não ter mosquito. A outra coisa é psicológica. Uma vez que você começa a utilizar isso, você começa a ver que utilizar um vaso, um sistema de banheiro onde você vai fazer cocô na água é absurdo. Não tem animais que fazem cocô na água, só os peixes. É um ambiente diferente. Então, na natureza aqui terrestre, a gente, os animais não vão fazer cocô na água. Então me sinto mal quando eu vou fazer cocô na água. E se eu faço cocô lá, vai ficar dentro de um substrato seco. E me parece muito mais natural, muito mais a psicologia de fazer cocô na água para mim é um pouco uma degeneração da técnica na civilização atual. Penso que o banheiro seco deveria ser generalizado como um sistema que não utiliza água, só água para se limpar as mãos, e que, porque um banheiro pode utilizar muita água, um banheiro convencional, e não tem essa necessidade depois de limpar essa água
de utilizar muita energia para separar, etc. E tem pouco aproveitamento desse reciclagem desse recurso. Lá todo o reciclador não tem manutenção, não tem esse problema de esgoto também. Banheiros convencionais, depois de um tempo, a canalização vai ter problemas, você pode quebrar, vai ter raízes que vão se ir lá dentro da canalização, vai ser abafado, vai ter que muito trabalho para tirar da terra, etc. Então aqui não tem esse problema. Então para mim tem só vantagem para o banho seco. Psicológico e na criação, porque é fácil de fazer isso. Foi feito com placa de reciclagem de embalagem, de Tetra Pak. Então é muito fácil de fazer a estrutura de madeira, fazer essa. Pode ser feito com bioconstrução, tipo barro ou parapique. Então, sua vantagem para mim, bem seco, deveria ser o futuro, deveria ser o governo deveria impor a utilização desse sistema. Porque realmente, e a gente tem uma relação com o coco também, que é pouco degenerado também. Você faz cocô, você tira, desaparecer. A gente perde esse contato. Quando você vai colocar polisseragem, você vai ver onde você fez, você coloca polisseragem lá. Então é mais natural, acho que é mais uma reintegração psicológica da terra para o ser humano. A permacultura é isso, como integrar o ser humano dentro da natureza, sem impactar negativamente essa natureza e ajudar a natureza a se desenvolver de maneira a dar abundância. Isso é um exemplo de como realmente criar recursos sem machucar a natureza, facilitando as coisas e de uma maneira mais natural. Esse banho seco é realmente uma coisa importante aqui, para compreender os ciclos da natureza e da reciclagem. Se você vê, aqui tem uma casa de adobe, são tijolos e você vai levantar o paradis. Aqui é hiperadobe. Então, que são sacos se chama Rachel, que tem buracos. Então, e essa a particularidade desses sacos que são sem fim. Então, você vai criar uma linguiça, você vai encher de barro. Você utiliza barro úmido e depois você coloca bem, depois você compacta. A vantagem dessa técnica tem várias vantagens. Primeiro é que você pode fazer paredes largos assim. Naturalmente vão ser paredes largos. A outra grande vantagem é que o processo é muito mais direto. Você escava, transporta o barro aqui, encher e compactar. E o facto também que há inconveniente que é uma técnica muito física. Escavar, transportar, compactar. Então você pode reduzir o labor utilizando uma escavadeira para colocar o barro aqui ou comprar o barro no exterior, localmente na região. Custa em 2021 custa R$70 por metro cúbico, não é muito. Então vale a pena para reduzir o labor. Se você faz adobe ou para piquer, cada vez tem que fazer massa, tem que fazer tijolos, tem que depois levar a parede. Eu gosto, porque são técnicas artesanais que eu gosto. Aqui é mais se você quer fazer rápido e você vai levantar uma parede rápido. Outra vantagem é que a inercia térmica desse parede é fantástica, porque durante o dia, se você tem uma parede aqui, durante o dia vai começar a ter calor que vai na parede acima. Dilatar. E quando tem a noite, o frio vai fazer isso, vai reduzir o calor. Então no final, você vai ter um ambiente interior muito estável. Não precisa de ar-condicionado,
O barro também tem essa capacidade de respirar, então não tem o choque da respiração, da umidade, do calor, vai ser muito mais equilibrado. Você vê aqui que a gente não fez só a parede, só é rústico assim, aqui depois você só compacta aqui, colocar reboco. Aqui é a primeira camada do reboco, hein? Depois tem que fazer uma segunda camada para fazer as coisas bonitas, fazer uma parede bonita. Tudo com barro mesmo. Só barro. Então não precisa de cola, tem também duas técnicas, tem super adobe e hiper adobe. Super adobe antigamente foi a primeira técnica, mas utilizado para fazer a junção entre camadas, utilizando aço farpado, que eu não gosto. Essa mistura de aço farpado com barro, eu não gosto. Mas se você quer fazer domos, lá você vai precisar de super adobe, porque são sacos de polipropileno, não sei exatamente, de plástico, que faz que é mais compacto. E domo você vai precisar de reduzir cada vez, as camadas vão ir assim. E se você utilizar isso, o saco vai cair. Então você não pode utilizar isso para domo. Depois tem a questão de fazer domo ou não fazer domo. Para mim, aqui, quando tem chuva, ambiente, clima um pouco úmido, não vale a pena fazer domo. Porque se você faz domo, vai precisar de impermeabilizar para proteger. E se você impermeabilizar, você vai perder a vantagem do barro de respirar, fazer uma coisa que respira. E se você faz teto em cima de domo, a estética é muito ruim. Eu vi uma vez design bonito, mas geralmente é bizarro. Teto sobre domo não me parece muito. Então, para mim, domo, então super adobe, se justifica, mas no Chile, lá onde não chuva, no deserto, no Saara, na África do Norte, etc. Lá, ok. Mas aqui na Bahia, quando chuva muito forte, não se justifica. Então, aqui é o Rapronobis, faz parte das punks. Punks são as plantas alimentícias não convencionais. São um pouco as plantas que são realmente adaptadas no Brasil ou nos trópicos. São plantas que geralmente são perenes, que não precisam de muita manutenção porque são bem adaptadas. E a vantagem dessa planta é que, primeiro, elas têm propriedades culinárias e nutrientes que são muito interessantes. E segundo, que dá menos trabalho para manter, para cultivar. Por exemplo, o Rapronobis tem 25% de proteínas. Por exemplo, se você vê o feijão, no feijão tem proteínas, mas tem ou dois tipos de aminoácidos, que não é suficiente para o ser humano. O Rapronobis tem toda a diversidade de aminoácidos que o ser humano precisa. Lá no Minas Gerais se chama carne do pobre, porque como a carne são proteínas, é um substituto da carne. E as proteínas vegetais são mais saudáveis para o ser humano. Então, o problema do Rapronobis, primeiro tem espinos, são um pouco agressivos, e outra problemática é que começa a meio trepadeira, começa a fazer isso e vai se propagar assim. Então tem que controlar. Mas esse controle, a gente vai fazer uma colheita agora para comer depois. Vamos pegar esses ramos e vai desenvolver uma planta de maneira tipo um arbusto. Vai se tornar um arbusto. Depois vai ser muito produtivo, cada vez a gente pega um pouco. E uma vez que você guarda essa forma de arbusto, é fácil de manejar. Aí cada vez vai produzir mais. Por exemplo, aqui,
Então foi isso, espero que tenham gostado de todo esse conhecimento transmitido, né? Como eu falei, são 10 anos nesse processo, isso é impagável. E bom, como disse lá no começo, se você tiver interesse de conferir o vídeo teórico, tá lá na descrição. E se você quiser saber como que eu fiz esse voluntariado, esse tempo em que ele me ensinou sobre a permacultura e que eu coloquei a mão na massa. Eu encontrei o voluntariado pela plataforma Worldpackers, que é uma plataforma que faz essa intermediação entre viajante e anfitrião, que no caso era a Nova Floresta, o Stefan no caso. Vou deixar vídeos na descrição falando um pouquinho de voluntariado, se você tiver interesse, e eu tenho um mega cupom na Worldpackers também para você utilizar e garantir um desconto na sua anuidade. E é isso aí, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Tamo junto e bora viajar!